Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E tem muita gente dizendo aí que o Pudim Azedo ele já derrotou o Jorginho Soro Fisiológico, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova. É importante a gente parar para dar uma analisada nisso, né? Enquanto boa parte da mídia ocidental está demonizando o Pudim, endeusando o líder de Kiev, uma série de veículos alternativos ali passou a glorificar o líder lá de Moscou como aquele que está aí resolvendo todos os problemas, o novo conservador do pedaço, né? Que estaria enterrando aí os planos da Ordem Internacional Nova. Será que é isso mesmo, pessoal? Recentemente, o analista político norte-americano Steve Turley, ele defendeu que a situação lá em Kiev está acabando completamente com os planos da elite econômica mundial que pretendia impor o seu globalismo tecnocrático sobre toda a humanidade. Sem dúvida, com certeza, os acontecimentos na Europa impuseram o fim de uma certa ordem internacional comandada pelos Estados Unidos por meio dos seus petrodólares. Entretanto, resta saber quem vai dar as cartas aí nesse novo sistema que está surgindo. Os adeptos do Grande Reset, eles interpretaram a crise sanitária como uma imperdível oportunidade para a implementação desse novo modelo econômico mundial. Até o príncipe Charles chegou a declarar que, diante da crise sanitária, nós estávamos ali numa oportunidade incrível para criar indústrias sustentáveis inteiramente novas e, segundo ele, aquele era o momento de agir. Para Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial e proponente desse Grande Reset, ele afirmou categoricamente que a crise sanitária também representava uma rara, mas estreita oportunidade para refletir, reimaginar e redefinir o nosso mundo para criar um mundo mais sustentável, justo e próspero. Ou seja, como sempre, as elites nunca desperdiçam uma boa crise. Num livro que ele escreveu sobre esse tema do Grande Reset, o líder do Fórum Econômico Mundial ele propôs uma solução para os problemas atuais. E essa solução seria o retorno dos grandes governos, os governos poderosos, controladores e sempre intervindo ali na vida cotidiana, cujo poder quase onipresente seria sustentado por meio de quê? De uma tributação cada vez mais pesada. E ele chegou ao ponto até de propor que uma burocracia bem estruturada poderia nos proteger em tempos difíceis, né? Isso soa até como um discurso meio marxista e talvez seja isso mesmo, né? Só que disfarçado ali por meio de uma atraente proposta de um mundo melhor. Agora, claramente, com a chegada desse eventual Estado gigante, né, o cidadão poderia dar adeus aos últimos pinguinhos ali das suas liberdades que sobraram, uma vez que, para criar forçadamente uma redistribuição total das riquezas, a ordem vigente deveria ser superada, né? Parece um roteiro de filme distópico ali de segunda categoria, mas é exatamente o que eles estão propondo. No final das contas, quando a gente olha a história desse termo, né? O Grande Reset foi originalmente o nome dado à quinta reunião do Fórum Econômico Mundial, realizado anualmente lá em Davos, na Suíça. E é um evento que reúne grandes tomadores de decisões, políticos proeminentes e bilionários que se encontram para decidir como poderão gerenciar melhor a humanidade como um todo. Segundo o analista político Steve Turley, esse grupo ele acredita que o modelo de gestão internacional que é mais interessante é um mundo globalizado gerenciado por uma coalizão entre governos, corporações multinacionais e organizações da sociedade civil, como a própria Fundação Open Society do Jorginho Soro Fisiológico. Juntos, né, por meio de governos fortes, eles pretendem impor propostas e valores com áreas assim de um grande cuidado social, mas que acabam beneficiando as elites às custas da perda total de autonomia por parte do cidadão comum. No final das contas, trata-se de uma imposição de uma nova realidade em que eventos como a crise sanitária devem ser aproveitados para intensificar o seu papel gerencial no mundo inteiro. Isso por meio de um cenário internacional unipolar comandado por uma coalizão entre Davos, Washington, Bruxelas e Wall Street. Contudo, ao contrário dessa proposta aí, desse pessoal, desse mundo unipolar liderado ali pelos proponentes do Grande Reset, o chanceler lá de Moscou declarou na sua primeira visita ao Dragão do Oriente depois do início do conflito lá em Kiev, declarou o fim da ordem globalizada internacional unipolar comandada pelo Ocidente e anunciou o início de um cenário novo,
uma ordem completamente nova, multipolar, gerenciada por Moscou e Pequim. Posteriormente, o vice-ministro das Relações Exteriores confirmou essa tese e declarou a um canal de TV lá de Moscou que os países do BRICS, né, o Brasil, Moscou, Índia, Pequim, África do Sul, integrarão o núcleo dessa ordem internacional nova. Já imaginou um mundo nessa configuração? No final das contas, o que eu enxergo é que, a partir do cenário atual, nós estamos diante, na verdade, de duas propostas conflitantes para essa ordem nova. Na primeira, a partir de um mundo unipolar, a gente teria o quê? Os Estados Unidos ainda dando as cartas, em conjunto com instituições como o próprio Fórum Econômico Mundial, a fundações como o Open Society lá do Jorginho. E basta lembrar que recentemente o próprio presidente americano afirmou que vai chegar uma ordem internacional nova, e ele disse que os americanos têm que liderá-la. E ele falou que os americanos precisam unir o resto do mundo unir o resto do mundo livre nesse processo. Mais uma vez você sente um ar aí dessa proposta unipolar. Do lado oposto, a gente tem a opção em que Moscou e Pequim comandam um processo, tendo os demais países do BRICS, ali, o Brasil, a Índia e a África do Sul, como componentes desse núcleo. No final das contas, a conclusão que nós chegamos é que o cenário ainda está muito indefinido. Ainda é muito cedo para qualquer um dos lados começar a celebrar a sua vitória. Se encararmos a situação atual por meio de uma abordagem dialética, poderíamos dizer que estamos diante do confronto entre tese e antítese. Qual seria a tese? A ordem atual, comandada pelos Estados Unidos e atualizada por esse grande reset, e a sua antítese, que é a proposta de Moscou e Pequim para esse novo mundo multipolar. A síntese só vai se manifestar, a síntese que é o resultado, só vai se manifestar quando nós descobrirmos se a crise lá em Kiev irá escalar para um conflito de proporções globais. Nesse cenário aí, pessoal, só nos resta aguardar e orar, porque isso aí está fora da nossa alçada. Eu queria saber de você, queria te convidar para você deixar aqui embaixo a sua opinião. O que você acha que vai acontecer no final disso? Quem será que vai vencer essa disputa por esse novo mundo? De um lado, um mundo unipolar, comandado ainda pelos mesmos figurões que comandam esse mundo hoje, ou, do outro lado, essa aliança eurasiana que busca trazer uma nova proposta, uma nova versão de toda essa história. E eu quero perguntar para você quem você acha que vai sair nessa liderança, e eu quero te perguntar também se você ainda acha que essa situação lá na Europa pode escalar para um conflito de proporções globais. A situação ainda está muito indefinida. Em tese, nós estamos vendo um recuo da parte do governo de Moscou, porém esse recuo pode ser não um recuo definitivo, mas um recuo para apenas se reabastecer e se reorganizar. Basta lembrar que o líder lá de Moscou tem convocado mais de 140 mil conscritos, né, ou reservistas, para completarem as suas linhas de defesa. Nós temos visto muitas disputas também aí das opiniões e das narrativas, e que envolvem assuntos bem sensíveis, como questões de bandeira falsa. De um lado, nós vimos aqueles helicópteros que desmobilizaram um reservatório de combustíveis lá dentro do país ali do Pudim, e nós vimos o governo de Kiev dizer que, ao contrário do que Moscou estava dizendo, não foram eles os responsáveis por isso, num detalhe ou numa disputa aí de autoria, ou num conflito de autoria que denota que estamos diante de uma clara operação de bandeira falsa. Por outro lado, vimos aquela cidade lá aos arredores de Kiev em que, teoricamente, os homens de Moscou eliminaram uma cidade inteira. E isso também tem sido desmentido pelo governo de Moscou, mas fica uma situação muito tensa no cenário internacional, porque a opinião pública internacional, independente do que aconteceu lá ter sido uma bandeira falsa ou não, fato é que a opinião pública internacional tem, a partir de agora, cobrado muito, não só a OTAN e a União Europeia para tomarem uma atitude mais direta, mas também os Estados Unidos. E a gente vai continuar acompanhando para ver para onde que vai essa história, ok? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que a gente tem livros novos lá na livraria Daniel Lopes. A gente tem um lançamento interessantíssimo que eu quero deixar de sugestão para vocês, que é essa grande coleção aqui,
principais correntes do marxismo, tá? É uma coleção com 3 livros sensacionais, link aqui embaixo, aproveite a oportunidade. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Até mais tarde, valeu!